Existem golpistas que estão se fazendo passar por herdeiros, produzindo testamentos falsos e conseguindo se apropriar de bens de pessoas que não fizeram testamento, né? Isso é possível lá, é facilitado, porque eles têm um serviço online na Inglaterra, no país de Gales, onde eles colocam bens não reivindicados para as pessoas, parentes que não tiveram oportunidade de receber esses bens, já que ninguém deixou o testamento, reivindicarem esses bens. Aí é um processo politário e tem até empresas especializadas em ir atrás das pessoas que poderiam receber esses bens, mas esse serviço acaba permitindo aos golpistas que eles forjem testamentos, dêem entrada lá na justiça desses países, paguem a taxa de transferência do bem e se apropriem do bem. Ideal para falar um pouco dos testamentos aqui da Bahia do século passado, que foi tema de um dos meus livros, né? Eu queria fazer uma comparação. Porque quando, nos dias de hoje, as pessoas não se preocupam mais em fazer testamentos, esse tipo de documento do passado era fundamental para a pessoa morrer bem, como se dizia antes, para o bem morrer. Porque além de ela poder deixar bens para parentes e instituições de caridade, ele podia administrar o próprio além, deixando pagas milhares de missas para que a alma dele transitasse pouco tempo no purgatório. E isso era um dogma da época. Né? As pessoas, os católicos tinham certeza que eles iam passar certo tempo no purgatório, sofrendo, né? Porque no purgatório você está purgando os pecados, para depois a alma ir para o céu. Quando eu iniciei as pesquisas sobre esse assunto, eu achei uma coisa fantástica, né? E não conhecia, acho também pouco conhecida, dos dias de hoje, que as pessoas no passado se preocupavam nesse tipo de coisa, né? E depois de muito tempo, né, publicação desse livro, a gente ficou acompanhando quem é que cumpria ainda essas missas, né, em Salvador, nas igrejas de Salvador. E a Santa Casa não faz mais, porque o contrato assinado com esse agiota que eu cito aí, Paulo de Matos, era para a Santa Casa mandar rezar 11 mil missas por ano, até o mundo existir, né? É o chamado ônus perpétuo. Mas a Santa Casa não faz mais isso, pelo que eu procurei saber. A única instituição religiosa que recebeu esse tipo de legado, né, de bens em troca de missas, e que até hoje reza a missa, é o Mosteiro de São Bento. Só que lá era para se rezar quantidade X de missas para cada uma das pessoas que doaram os bens. Eles rezam uma missa diária para todos as 300 pessoas que doaram bens ao mosteiro ao longo dos séculos, né? Porque, inclusive, você administrar essa quantidade de missas é quase que impossível, né? É muita missa. A própria Santa Casa, no século XVIII, precisou pedir ao Vaticano que liberassem eles de rezar 45 mil missas que estavam acumuladas lá, e eles não conseguiam dar conta, não tinha quadro suficiente para dar conta dessa quantidade de missas. Quando eu me deparei com essa história, eu achei uma coisa fantástica. Eu soube disso quando eu fiz o primeiro livro, né, com a Nenis, Basílica de Capelinha. A gente achou muita coisa sobre isso, ainda existindo nas igrejas essa tradição. E esse segundo livro meu já foi um aprofundamento do que a gente encontrou na primeira pesquisa sobre as igrejas de Salvador. Então, a partir do momento que as pessoas perceberam que talvez não valesse a pena se preocupar tanto com o pós-vida, talvez não haja nada do outro lado, embora talvez haja, né? Nunca se sabe. Só quando a gente morrer pode descobrir. Mas esse terror do inferno e até do purgatório, né, isso foi diminuindo ao longo do tempo. Embora ainda seja um dogma da igreja, quem é católico tem que acreditar no dogma do purgatório e do paraíso, isso diminuiu muito. E essas doações também rarearam, coisa que diminuiu muito. A história dessas missas, ela se confunde com a história da igreja. Ela faz parte da igreja, é fundamental para a igreja, porque a Bíblia não cita o purgatório, né? Isso foi uma coisa que foi criada pelos doutores da igreja na Idade Média. Existia, antes da concepção católica, o céu e o inferno. Aí os filósofos, os doutores, os pais da igreja começaram a perceber, mas peraí,
Não tem pessoas que são totalmente más, que vão para o inferno, e totalmente boas, que vão para o céu imediatamente. Tem uma faixa intermediária. Na verdade, a maior parte das pessoas ou é um pouco mal, ou é um pouco bom, ou muito bom, ou muito mal, mas não necessariamente que deva imediatamente a alma ir para o inferno ou para o céu. É preciso haver algum lugar em que ela possa, se não cometeu pecados mortais, que tem que ser só pecados veniais, né? Um local onde ela possa purgar esses pecados, limpar esses pecados. E aí foi se consolidando a doutrina do purgatório, isso lá pelo século 11, 13, e pronto, a partir daí se instituiu o que é que se podia fazer para a pessoa passar o menor tempo possível no purgatório. Porque no purgatório você sofre também, né? Um grande livro que dá uma visão assim do purgatório é a Divina Comédia, né? De Dante, né? Ele descreve lá os pecados e a punição que existe no purgatório para a pessoa limpar o pecado. Só que ele não determina quanto tempo vai ficar lá, isso só quem sabe é Deus, né? E como as pessoas vivas dos séculos passados também não sabiam quanto tempo ia ficar lá, a maior quantidade de missas possíveis ela mandava celebrar para que pudesse passar o menor tempo possível a alma sofrendo no purgatório. Esse é a grande economia da salvação que eu trato no livro, né, com detalhes. Como é que surgiu isso e como é que foi se desenvolvendo até chegar aos dias de hoje.